Você deve estar se perguntando: em quem eu devo votar para conselheiro tutelar no dia 1º de outubro? Vamos lá. Primeiro, eu preciso responder a seguinte pergunta: o que é o conselho tutelar? O artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o conselho tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente instituídos nesta lei. Ou seja, o conselho tutelar ele existe para ser um zelador de direitos. Isso mesmo, ele não vai pôr a mão na massa. Não é ele quem vai fazer o transporte da criança, não é ele quem vai fazer o atendimento médico da criança, não é ele que vai dar a aula para a criança, não é ele que vai prestar assistência social para a criança, para o adolescente. Ele entra em ação quando esses direitos são ameaçados ou violados, de acordo com o artigo 98. Vou até ler para você aqui, artigo 98 diz que as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão, abuso dos pais ou responsável, ou em razão da sua conduta. Então, o Conselho Tutelar ele vai entrar em ação efetivamente quando os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e Adolescente estiverem ameaçados ou violados. O Conselho Tutelar pode entrar em ação com uma intervenção de uma medida de proteção. E essa medida de proteção, ela é em razão da ação, da omissão dos próprio Estado, né? Da sociedade, do Estado, dos pais, dos responsáveis, ou em razão da sua própria conduta. Então, o Conselho pode ter uma ação proativa, aplicando uma medida de proteção. Essa medida de proteção, ela é de caráter emergencial e ela tem o cunho de quê? De resolver a questão da ameaça ou da violação do direito, tá certo? Então, é tudo que o Conselho Tutelar faz? Não, o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento do direito, ele é um guardião do direito. Há uma máxima, né, que todo mundo diz aí, que onde tem criança ou adolescente, o Conselho Tutelar precisa estar. Isso não é uma verdade. O Conselho Tutelar ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, né? Ele não consegue estar em todos os lugares. E o Conselho Tutelar ele não existe para suprir a ausência ou carência da política pública ou a omissão da sociedade ou dos próprios pais. Não, o Conselho Tutelar não existe para isso. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade, né? Em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Ou seja, quem efetiva o direito? Quem realiza, quem cumpre o direito é quem? Família, comunidade, sociedade em geral e o poder público. Então, onde tem criança e adolescente, quem precisa estar? Em primeiro lugar, a célula máter, a família. Precisa estar quem? A comunidade. Precisa estar quem? A sociedade no geral e também o poder público. São esses agentes, são esses atores que vão garantir a efetivação dos direitos à criança e adolescente dentre
o direito à vida, saúde, alimentação, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, etc, etc. Então, onde tem criança e adolescente, quem tem que estar? Família, comunidade, sociedade, Estado. O Conselho Tutelar, ele só vai entrar em ação efetiva quando há uma violação desses direitos. Os direitos são violados, e aqui tem alguns direitos, e o artigo 7º traz os direitos fundamentais, né, que é o direito à vida, saúde, são vários, são um conjunto de 5 direitos que eu não vou conseguir falar aqui. No canal do YouTube aqui tem um vídeo exclusivo que eu falo sobre os direitos fundamentais, tá bom? Então, o Conselho Tutelar, efetivamente, ele vai entrar com uma ação reparadora, sim, reparadora do direito. E quem vai sair da inércia? Pode ser a própria família, a comunidade, a sociedade ou o poder público. E na maioria das vezes, o poder público. Quem que responde na ausência da família? É o Conselho Tutelar? Não, ele não substitui os pais. Quem responde, quem deve agir, né, prontamente na ausência da família é o poder público, porque o poder público ele tem a chave do cofre, não é assim? Ele que vai direcionar as políticas públicas, então ele pode ter uma ação dentro da sua rede de atendimento, a qual ele vai aplicar uma política pública para aquela criança, para aquele direito, ou para aquele adolescente, para aquele direito deixar, né, de ser ameaçado ou violado, tá certo? Agora, o Conselho Tutelar, ele vai ficar de fora, né, olhando. De fora que eu falo assim, não que ele não vai se envolver, ele vai aplicar a medida, mas ele vai zelar pelo cumprimento da medida. Isso é ser um zelador de direitos, zelar para que aquela medida venha a ser efetivamente cumprida na vida dessas crianças, não é? Ou seja, sociedade, olha, essa é obrigação de vocês, família, essa é obrigação de vocês. Olha, Estado, quando a gente fala de Estado, principalmente a prefeitura, né? As políticas públicas, elas são distribuídas, na maioria das situações, nos municípios. Os municípios, né, distribuem todas as políticas públicas referente à família, à educação, etc e tal. Então, o Conselho Tutelar, ele vai ter que apontar, isso está certo, isso está errado, isso tem que ser efetivado, tá certo? Então, o Conselho, mas aí tem gente que fala, mas para aqui, então o Conselho Tutelar vai ficar quietinho lá na sede do Conselho, de braços cruzados, esperando o telefone tocar, esperando alguma denúncia chegar. Não. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão engessado que trabalha apenas com denúncia. Uma questão é quando a ameaça ou a violação aconteceu. Aí precisa ter uma atuação, precisa ter medida de proteção. Mas o Conselho Tutelar, o artigo 136, traz, né, ali nos seus incisos, outras situações que o Conselho Tutelar ele precisa articular com o poder público, ele discute políticas públicas para a criança e para o adolescente, tá certo? Um candidato ao Conselho Tutelar ele não pode prometer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ele não pode prometer isso. Mas ele pode sim dizer, não, nós vamos lutar através das nossas atribuições, principalmente, olha que legal, uma atribuição aqui que muitos conselheiros tutelares não sabem que tem, a população não sabe, o poder que o Conselho Tutelar tem. O artigo 136, que versa ali sobre as suas atribuições, o inciso 9 diz assim: assessorar o poder público, o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar pode falar, eu vou assessorar o poder público, o prefeito, o poder público local é o prefeito, né? Na elaboração de propostas orçamentárias, né? Ou seja, se tem orçamento, proposta orçamentária, vai ter dinheiro para cumprir aquela proposta, né? De planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar ele precisa comunicar, né,
com o poder executivo, com o poder legislativo, com os vereadores. Ele também pode fazer essa interface. Ele tem o poder também de interagir com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque ele vai ter todas as estatísticas, né? E o CMDCA sendo um órgão controlador e deliberador de políticas públicas, os dois juntos, fortalecidos, vão poder o quê? Deliberar políticas públicas. Então, o Conselho Tutelar é muito mais do que a questão da ação. Ele trabalha também nos bastidores. Isso mesmo. Ele trabalha nos bastidores, na articulação, que vão convergir em quem? Políticas públicas. Políticas públicas que vão alcançar as crianças e os adolescentes, né? Então é errado prometer que vai fazer, mas você pode prometer que você vai articular, que você vai buscar junto ao poder público, cobrar do poder público para que ele possa efetivar. E o Conselho Tutelar é um órgão tão importante que ele pode requisitar. Se é um serviço público que a criança e que o adolescente precise, o artigo 136, inciso 3º, fala promover a execução de suas deliberações, podendo para tanto, suas deliberações, ou seja, é um órgão colegiado, o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, são 5 conselheiros que juntos vão deliberar, vão discutir, vão decidir. E deliberou que aquela criança necessite um exemplo de um neurologista e naquele município não tem um neurologista. Então, o conselho ele vai determinar que o município venha pagar um neurologista, né? Ele vai requisitar através de uma requisição que está lá no inciso 3º, a linha A do 136. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Então, ele requisita serviços públicos na área de saúde. E requisitou. Ah, não. Aí o prefeito fala, não, eu não tenho condição, nós não vamos pagar, nós não podemos pagar. O que acontece? A linha B, do inciso 3º do 136, diz que o Conselho Tutelar tem o poder de quê? De representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, o Conselho Tutelar, quando não tem a política desenhada, quando o município não oferece, ele pode dizer assim, ó, seu prefeito tem que cumprir. Olha, secretário da Educação, secretário da Saúde, da Assistência Social, tem que cumprir isso aqui, porque o estatuto diz que é direito da criança e do adolescente, e a requisição do Conselho Tutelar é um cumpra-se. A diferença de uma ordem judicial para a requisição do Conselho Tutelar é só o tempo. Eu costumo dizer isso nas minhas capacitações, porque por enquanto é uma determinação do Conselho Tutelar, é uma requisição, é um cumpra-se do Conselho Tutelar. E se injustamente o poder público não cumprir, o Conselho Tutelar vai representar junto à autoridade judiciária e vai acontecer que o quê? Que o município vai ter que cumprir, querendo ele bem ou mal, cumprir, porque vai vir uma ordem judicial para que ele venha acatar a requisição do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar tem muita força. Ele tem uma interface muito bacana também com o Ministério Público, né? O artigo 4º diz que, do 136, diz que ele encaminha ao Ministério Público notícia de fato que constitua a infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Inclusive, né, infração penal seria crime. Se tem algum crime acontecendo, ele não vai se envolver no crime, mas ele pode encaminhar ao Ministério Público, ele pode requisitar serviço de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, assim, é muito importante o Conselho Tutelar de uma localidade. Ele vai zelar. O artigo 131, que traz a definição do Conselho Tutelar, a parte B diz que ele zela pelo cumprimento. Zelar, o que é? Cuidar.
cuidar de criança e adolescente, não, cuidar do direito, cuidar, zelar para que, e não só do direito, mas que o direito seja cumprido por alguém, zelar pelo cumprimento do direito. Então, é fazer com que a família, a comunidade, sociedade, o Estado venha cumprir aquele direito, tá certo? Então, é muito importante. O Conselho Tutelar é um órgão de extrema importância. A partir do momento que nós tiramos o Conselho Tutelar, eu costumo dizer, né, chamar de Severino, quebra-galho. Todo mundo acha que o Conselho Tutelar tem que fazer tudo. E o Conselho Tutelar que faz tudo, ele não faz nada certo. Ele sai do local que ele tem que estar, que é na zeladoria do cumprimento do direito, dos direitos de crianças e adolescentes, para ser um faz-tudo, para fazer serviço de transporte, para levar a criança no médico, para resolver problemas de disciplina em escola, para ficar com criança, adolescente em hospital na ausência dos pais, para substituir os pais em outras situações, e o conselho não existe para isso. O conselho tutelar é muito simples, eu costumo dizer, tira o conselho tutelar, coloca o juiz. O juiz de direito faria algo dessa situação? O juiz aí da sua comarca faria? Não faria? Então o conselho tutelar também não deve fazer. Porque, inclusive, na ausência do conselho tutelar, se todos os conselhos tutelares pedir exoneração e não tiver mais suplente, aquilo que é atribuído ao conselho tutelar só pode ser realizado pelo judiciário. Porque, igual exemplo, as medidas que o Conselho Tutelar aplica são medidas judiciais, isso mesmo. São medidas que apenas o juiz pode aplicar e compartilha com o Conselho Tutelar. Um exemplo, as medidas de proteção do 101, do 1 ao 7, o Conselho Tutelar aplica. O juiz ele tem autoridade de aplicar do 1 ao 9. O Conselho Tutelar aplica do 1 ao 7. As medidas pertinentes aos pais, do 129, o Conselho Tutelar, lá são 10, o Conselho Tutelar, 10 incisos, o Conselho Tutelar aplica do 1 ao 7 também, o juiz aplica do 1 ao 10. E na ausência do Conselho Tutelar, se não tem Conselho Tutelar na cidade, foram todos destituídos, somente a autoridade judiciária pode aplicar essas medidas, tá certo? Então é um órgão muito importante, é um órgão de vanguarda, é um órgão a qual merece o nosso respeito e também as crianças merecem o nosso melhor. Né? É a vida das nossas crianças, é o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes que está em xeque. Se eu quero um conselho tutelar forte, eu tenho que colocar pessoas que estejam comprometidas com a causa, pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de trabalhar com burocracia, porque o conselho tutelar é um órgão altamente burocrático, né? Porque para ser conselheiro tutelar não precisa saber cuidar de criança não, gente. Ele precisa saber interpretar a lei, ele precisa saber ser proativo, ter idoneidade moral, né? Além do que o ECA diz, idoneidade moral, residir no município e ser maior de 21 anos, ele precisa ser uma pessoa proativa, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de aprender coisas novas, uma pessoa proativa. Para quê? Para realmente fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes, tá certo? Então, um forte abraço, Emerson Freitas aqui. Esse canal existe para ser uma bênção na vida, né, não só de conselheiros tutelares, de toda a população. Então, estamos aí à disposição e nessa eleição, nesse processo de escolha, né, no dia da escolha, escolha bem o seu candidato. Um forte abraço, até a próxima.